textos que estão nos jornais, nas revistas e nos telejornais. Os textos que informam sobre a vida cotidiana. Os textos não literários na reportagem de literatura do Projeto Educação. A fachada que se destaca na Rua da Aurora se transformou num cartão postal do Recife. O ginásio pernambucano foi fundado em 1825. Mais do que um colégio, tornou-se sinônimo de tradição e história do povo pernambucano. Neste endereço foram formadas várias gerações que ganharam destaque nas mais diversas áreas do conhecimento. O economista Celso Furtado, os ex-governadores Agamenon Magalhães e Heraldo Gueiros Leite, o poeta Joaquim Cardoso e os escritores Clarice Lispector e Ariano Suassuna são alguns dos ex-alunos. O ginásio pernambucano permanece como referência de qualidade de ensino na rede estadual de educação. Os 714 alunos do ensino médio estudam em regime integral. Este grupo se dedica à produção do jornal Conexão, que é uma publicação pensada e redigida há 6 anos pelos alunos do colégio. Na biblioteca, acontecem semanalmente as reuniões de pauta, tempo de discutir os assuntos que vão ganhar destaque nas páginas do jornal Conexão. O Japão está se recuperando, né? O espelho de como está o Japão, depois do terremoto. Era do Brasil. A repercussão dos 10 anos do habitat do Japão. O cara escreve 2. Uma do tema central, que tipo, pode entender que é 11 de setembro e independência do Brasil. Então, uma pessoa ou escolhe um ou escolhe outro. E o outro você faz o que você gostar, tipo um tema livre. Nós escrevemos. As matérias vão para o jornalista, que ele recolhe, e passa para os diretores de ética e gramática. É interessante porque a gente também bota em prática o que os professores falam no colégio. Entendeu? A gente tem que ficar botando em prática, sempre atualizando nosso conhecimento. É interessante a discussão dos temas sobre a sociedade, sobre o mundo exterior também, as relações de um país com o outro. A gente vai interromper um pouquinho aqui a reunião de pauta do jornal Conexão. Os integrantes estavam discutindo aqui os temas que vão ser abordados na próxima edição, para conversar com a professora Flávia Suassuna sobre os gêneros não literários. Aqui eles discutem informação, texto argumentativo. Tudo isso tem muita importância, professora? São textos importantíssimos, são os textos com os quais a gente elabora o nosso cotidiano. A gente passa notícias, a gente faz reportagens e a gente também faz opiniões sobre a realidade. Por exemplo, num jornal, a gente tem o tipo de texto que a gente chama de informativo, com os quais a gente noticia os fatos, e a gente tem também o texto argumentativo, que são as opiniões que alguns escritores, que alguns jornalistas dão e expressam sobre a realidade, sobre aqueles fatos que estão sendo discutidos no jornal. Tem alguma diferença entre o texto dissertativo e argumentativo? Como é a estrutura de um texto argumentativo? Os dois textos, eles têm uma linguagem muito parecida. É uma linguagem formal, é uma linguagem objetiva. O que é que o texto argumentativo tem a mais? Ele traz a opinião do produtor do texto. E essa opinião, ela é visível ao longo de todo o texto, apesar dela não ser nunca apresentada na primeira pessoa. Esses dois tipos de textos não literários, o texto argumentativo e o texto informativo, eles são os textos com os quais a gente elabora o cotidiano. A gente tem essa compreensão do nosso mundo a partir deles.